Baluaê, Omalu, Chapanã, Sapatá. Por que essas divindades são ligadas às doenças? Hoje eu vim contar um pouco de história e fazer você entender como isso se tornou possível, de que forma Chapatá, Chapanã, que eram orixás ligados à ancestralidade e à terra, passaram a ser divindades ligadas às doenças, especificadamente à varíola. Se você não me conhece, eu sou o Tom Lorei e hoje vamos conversar um pouco sobre como Sapatá Chapanã se tornou uma divindade ligada às doenças. Mas para entender um pouco como eu vou me referir somente a Sapatá durante esse vídeo, preciso remeter a outra história, que é como Sapanã e Sapatá são considerados as mesmas divindades. Dentro da história do culto dessas divindades, sabe-se que se originou dentro de Terra Nagô. Porém, os sacerdotes Chapanã migraram aos poucos para a terra de Daomé. E numa transferência cultural entre ambos os povos, aos poucos foram se tornando um povo ligado à cultura de Daomé, e Chapanã se passou a chamar Sapatá em torno da região do reino de Daomé. Mas mesmo dentro do reino de Daomé, dentro da área B, dos povos de língua B, os sacerdotes iniciados no culto de Sapatá são chamados de Anagunu, ou seja, os Nagôs. Bom, demonstrando a ligação de ambos os cultos, tanto de Chapanã como Sapatá, a origem controversa e entrelaçada de ambos os cultos e divindades, mesmo sendo um orixá, Chapanã, e um Vodun, Sapatá, o culto e a história do culto de ambos são entrelaçados e definidos por muitos historiadores como uma origem única, porém com diferenças culturais e regionais. Agora, explicando essa ligação desse Vodun, Sapatá, à doença, vamos falar de Sapatá e justificar, explicar, de acordo com a história do povo de Daomé, como Sapatá, que era apenas um orixá ligado à terra e aos ancestrais, passou a ser também o orixá da doença, o orixá ligado à varíola. Isso aconteceu no século XVII, com a chegada da varíola trazida pelos europeus no reino de Daomé e em seus entornos. Os sacerdotes de Sapatais eram os únicos capazes de curar e de cuidar das pessoas que eram acometidas da varíola. Então eles passavam a ser responsáveis por cuidar dessas pessoas, fazerem rituais para evitar com que se alastrasse a doença e diminuísse as epidemias que surgiam da varíola dentro do território de Daomé. Ou seja, eram tidos como os responsáveis pelas curas individuais e pelos ritos responsáveis por aplacar a cólera da divindade, ou seja, a ira de Sapatá, para evitar com que a ira de Sapatá assolasse toda a comunidade com a varíola. Os sacerdotes de Sapatá ganhavam cada vez mais expressão dentro da comunidade, por também serem responsáveis por fazerem as festividades em agradecimento pelas pessoas que acometidas pela doença ou que passaram por todas as epidemias sem que fossem comprometidas ou morressem da doença. E essas pessoas acabavam entrando para o culto de Sapatá, participar e fazer parte da comunidade do culto religioso de Sapatá. E com tudo isso, os sacerdotes de Sapatá foram vistos muitas das vezes como responsáveis e capazes de, através dos seus ritos e dos seus conhecimentos do culto de Sapatá, acometerem as pessoas com a varíola. E dessa forma, o culto de Sapatá foi cada vez mais fazendo com que as pessoas e os monarcas da época tivessem medo e aversão ao culto dessa divindade. Ou seja, Sapatá era apenas o senhor da terra, Sapatá era apenas o Vodun ligado ao culto dos ancestrais. Mas com a chegada da varíola no território do reino de Daomé, e no entorno do reino de Daomé, sendo os sacerdotes do culto de Sapatá, os Sapatas ou os Anagunu, como eram chamados, os únicos capazes de cuidar e curar as pessoas acometidas e, dentro de rituais próprios, afastar as possibilidades e acalmar e apaziguar os momentos de grande epidemia da varíola no território. Então, dessa forma, a varíola e o seu trato, a chegada e afastamento sempre foi ligado aos sacerdotes do culto de Sapatá e, assim, consequentemente, ao culto de Sapatá em si.
Então, o Sapatá era o responsável por afastar a varíola e o responsável por, através dos erros cometidos pelas pessoas ou pelos monarcas, de acometer essas pessoas pelos seus erros com a varíola como uma forma de castigo. Isso também leva para um lado político da história, que os sacerdotes Sapatá, as pessoas que cultuavam Sapatá, o viam como o único rei e soberano dono da terra. E essa situação de punitivo era muitas das vezes ligado pelo fato que alguns reis foram acometidos da varíola e esses reis eram reis conquistadores que entravam na terra do outro, conquistavam e não respeitavam os reis, os próprios donos da terra, ou seja, as divindades, os voduns ligados àquela terra do qual eles conquistavam e tomavam posse para si. Então o Sapatá passou a ser aquele punidor, aquele que acometia com a varíola aqueles que não respeitavam os donos da terra, justamente por ser ele um vodum ligado à terra. Agora vamos falar um pouco da história do culto de Sapatá dentro do reino de Daomé e como cada sacerdote, durante algum tempo, durante os seus reinados, transpassaram durante as epidemias de varíola, como eles tratavam o culto e a divindade, ou seja, Sapatá. Ou seja, foi durante o reinado do rei Agongolô que as epidemias de varíola foram muito grandes e nesse momento que os sacerdotes de Sapatá ganharam muita importância dentro do reino de Daomé, dentro da região do reinado de Daomé. O rei seguinte, Adandozan, foi o responsável por expulsá-lo, ou seja, expulsar os sacerdotes de Sapatá dentro de Daomé e levá-los acorrentados para Adomé, e deixando bem claro, pela figura de Sapatá como rei da terra, que em Daomé não poderia haver dois reis, ou seja, o único rei era o soberano Adandozan, ou seja, Sapatá e seus sacerdotes foram expulsos de Daomé. Após Adandozan, o rei Guezo, vendo a gravidade das epidemias, mandou trazer de volta Sapatá para Daomé e os seus sacerdotes para voltar ao culto após ele ter consultado o Ifá e visto que o melhor a ser feito era trazer novamente Sapatá para Daomé e os seus sacerdotes para tentar apaziguar as epidemias de varíola e, através do conhecimento dos sacerdotes do culto do Vodun Sapatá, as epidemias fossem apaziguadas. Porém, depois do reinado de Guezo, o reinado do rei Glelê, foi proibido novamente o culto de Sapatá na área de Daomé. Ou seja, o culto de Daomé foi ligado durante todo esse reinado à varíola, às epidemias ou não. Ou seja, os reis morriam, alguns reis inclusive morreram por conta da varíola. Alguns eram acometidos da doença e quando a doença se tornava cada vez mais perigosa, traz os sacerdotes, cultua Sapatá, traz Sapatá de volta para Daomé. Depois de ver que esses sacerdotes estavam tendo um valor político regional muito grande, pelos respeitos das pessoas que passavam e eram curadas e passavam a cultuar Sapatá, o rei seguinte, vendo o grande poder dos sacerdotes, inclusive alguns tentando fazer rebeliões para tirar o rei do poder, aí esses reis iam e expulsavam o Sapatá, ou seja, os sacerdotes Sapatá e os locais de culto de Sapatá de dentro de Daomé. Isso se aconteceu diversas vezes dentro do reino de Daomé. O orixá ligado à terra, que foi visto como um punidor por punir os reis que não respeitavam os donos da terra da qual eram conquistados, passou a ser visto então assim como responsável por trazer como punição a varíola que acometia os povos e os seus monarcas. Sapatá não surgiu inicialmente como um vodum ligado à varíola, à doença e às pestes. Na verdade, ele surgiu como um vodum ligado à terra e um vodum ligado aos antepassados, justamente por estar ligado à terra. E dessa forma, com esses acontecimentos, passou a ser também o orixá da varíola, o orixá da doença, aquele que nos traz por punição e nos afasta por bênção essas doenças na nossa vida. Eu espero que, assim como eu, ao entender e conhecer essa história que levou Sapatá, Sapatá, Baluaê, se tornar o orixá ligado às doenças, à sua cura, ao seu acometimento, a gente possa entender como foi que isso se tornou possível e ver que Sapatá, Sapanã, Baluaê, Romolu não é o orixá da doença, ele é o orixá da terra,
orixá ligado ao culto aos nossos antepassados, e por conta de um desrespeito monárquico aos aqueles realmente donos da terra, os monarcas anteriores, as divindades anteriores que ali eram proprietários daquela terra, e após serem conquistados e o monarca que conquistou não respeitar esses antepassados que ali viviam, essas divindades, esses donos da terra, então Sapatá os puniam com a varíola. Uma varíola que na verdade veio trazida da Europa pelos europeus durante o tráfico negreiro, durante a escravidão. Bom, não é interessante a gente entender a história por trás da ritualística, da simbologia, dos itãs e dos mitos do candomblé? Sempre por trás de alguma mitologia religiosa tem uma história que explica também o como e por que aquilo aconteceu. Bom, se você gosta de vídeos assim desse jeito, falando sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana, não deixa de se inscrever se ainda não é inscrito no nosso canal, ativar as notificações, porque publicamos aqui toda semana vídeos sobre história e cultura das religiões de matriz africana. Bom, eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!